Boa noite, pessoal. A última live do ano começando, hein? Boa noite, galerinha. Deixa eu colocar aqui. Live 10. Não seja bunda mole. Deixa eu fixar aqui. Galerinha vai entrando aí, vai chegando que hoje vai ser massa, hein? Não tô conseguindo fixar aqui, pô. Ô, louco. Vamos lá, vamos chamar aqui já o mano Efraim Cruz, já vi. Fala, Efraim! Fala. Ouvindo bem aí, irmão? Opa, super bem. Tá me ouvindo aí também? Opa! Deixa eu só aumentar um pouco aqui. Aí a galerinha. Tá ouvindo bem aí? Tudo tranquilo? Imagem boa? Opa, pra mim aqui tá tudo certo, cara. Então tá bom, irmão. Satisfação em trazê-lo aqui na Live 10, hein, Efraim? A gente namorou por um tempo no passado, não deu certo, conflitou as agendas, mas agora estamos aí na firme e forte, né? Vamos encerrar esse ano aí, né, cara? Com É, chave de ouro, né? fechar com chave de ouro aí, irmão. Antes de começar, né, a live, a gente conversar um pouco com esse Mano Zica aí, que teve um 2022 muito top, vai estar explicando para vocês aí. A gente não poderia deixar de um assunto triste que ocorreu hoje à tarde, né, Efraim? Infelizmente, né, o nosso rei Pelé veio a falecer, né? Cumpriu com louvor, né, a sua estadia aqui na Terra, né? Mostrou na essência o que não é ser um bunda mole, né? E eu queria deixar aqui começar, né, a nossa live com uma frase que o Neymar, cara, postou. Não sei se vocês viram, galera, no Insta dele, dizendo que o número 10 antes do Pelé era apenas um número, né? Assim como qualquer outro número. Ele se tornou o camisa 10 por causa do Pelé. Então, vamos começar com essa reflexão aí, né? Dizendo que Pelé, descansa em paz, irmão. E vamos contar agora a história do Efraim, né, Efraim? Antes também de contar, né, deixa eu explicar o que é não seja bunda mole, né? Talvez a galera não seja tão familiarizada com o termo e vai falar assim, pô, onde esse Efraim foi se meter, né, galera? Mas é algo bom, né, pessoal? O não ser bunda mole é a gente buscar, né, na nossa vida, não se abater com as coisas ruins, ir lá, dar a cara a tapa, fazer acontecer, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso intelecto. E o Efraim é um cara que eu venho acompanhando há um bom tempo e vejo que ele tem essa essência de não ser bunda mole aí no seu meio, e ele vai contar um pouco disso aí, né, Efraim? Para começar, Efraim, vamos fazer uma pergunta um tanto quanto difícil, né? Quem é o Efraim pelo Efraim? A começar pelo nome, né? Porque eu acredito que é um nome diferente, né? Da onde surgiu o Efraim? Conta aí, irmão. Show, bora lá. Vamos começar desde o princípio. Então, É exatamente. isso aí. Começa pelo nome Efraim, exatamente. Tipo, cara, primeiro que é um caso à parte, né? Toda vez que eu falo meu nome, as pessoas, eu o quê? É a primeira coisa que já acontece assim, de imediato com as pessoas é exatamente se espantar pelo nome, né? O nome Efraim. Mas enfim, o nome Efraim é um nome bíblico, tá? É um nome bíblico. Na verdade, a minha mãe diz, segundo ela, tinha um vizinho lá da onde ela morava. Minha mãe veio do Nordeste, Rio Grande do Norte, e segundo ela, quando ela era criança, ela escutava uma mãe chamando Efraim pra cá, Efraim pra lá, e enfim, ela tinha uma vizinha que o nome do filho era Efraim, ela falou que gostou do nome, e algum dia
Se ela tivesse filho, se chamaria Efraim. Enfim, aí veio, esse daí veio a origem, então, mas no final das contas, a origem do nome Efraim é um nome bíblico, né? Então, ou seja, é um dos filhos de José na Bíblia, e essa é a origem Aham. do nome Efraim. Você tá me ouvindo? Que para mim sua imagem tá meio travando aqui. Então, para mim é a sua imagem que está travando, Efraim. Tá tudo tranquilo aí, galerinha? Eu tô vendo o Vandré, ó. O Vandré aí, o mano da Live 2, cara. Esse cara é zica também. Teve vários acontecimentos aí durante o ano, hein, Vandré? Fala aí pra nós, digita aí, galera. Tá tudo ok aí, imagem, ok? Pra mim é a sua que tá travando, Efraim. Agora eu não sei se sou eu ou é você. Qual que tá travando aí, galera? É, Tá tudo ok? Tá ouvindo bem? manda mensagem aí, gente. Vocês estão vendo? Aqui tá. Ó, o André falou que é a sua, Efraim. Ambos travando, a Érica agora. Ué, tá ok, pessoal? Vocês acham que a gente deve sair e voltar ou não? Dá para continuar? Tá ouvindo bem, Efraim? Pessoal, eu vou desligar a live e voltar de novo, pode ser? Estão ouvindo aí? Eu vou desligar e voltar de novo, ok? Só um segundo aí. Pessoal, estão ainda aí? Estão vendo? Estão vendo a imagem? Tudo ok? Tranquilo ou não? Melhorou agora? Tá ok? Ok, Érica, tudo ok? Vou tentar chamar o Efraim de novo aqui, vamos ver. Vamos convidá-lo de novo aqui, Efraim. Às vezes a conexão não tá tão boa. Quem faz ao vivo é assim, pessoal. Às vezes dá alguns probleminhas, é normal, tá tranquilo. Faz parte do jogo. Não, como dizia Chaves, não criemos pânico. Vamos lá, tentar chamar de novo ele aqui, que eu acho que deu ruim, hein? E aí, Efraim? Opa, voltei aqui. Eu acho que agora É, acho que tá melhorando, hein? deu uma turbinada na internet aí, irmão. Não tava no Não, 4G, não, né? não, não. Na verdade, agora que eu entrei no 4G, tava no Wi-Fi. Eu acho que o Wi-Fi aqui deve ter dado alguma interferência. Ah, Enfim. tava chovendo. Tá chovendo aí também ou não? Ah, cara, aqui tá um tempo meio estranho, né? É, Mas enfim. aham. E eu descobri há pouco tempo aí que no final das contas a gente mora meio perto, né? Você é de Cosmópolis, né? Dando continuidade aí na sua apresentação. Exatamente. Hoje eu moro na cidade de Cosmópolis, aqui no interior de São Paulo. Qual é a sua cidade aí? A minha é Santa Bárbara do Oeste, cara. Ah, cara, então é pertinho daqui, do lado de É, Americana. isso, a famosa terra do César Cielo, né? O Ah, boa, nadador mais rápido dos 50 metros aí. exatamente. Mas Mas vamos bom, lá, Efraim, dando continuidade, não sei se o pessoal conseguiu ouvir bem, né? Você deu a explicação do seu nome, né? De ser um nome bíblico. Eu até dei uma pesquisada aí, eu também vi que é um nome que traz muita bonança, né? Que é um nome próspero. Que legal, que bacana ter isso até no nome, né? Um presente da sua mãe e do seu pai aí para você. Mas conta um pouco exatamente. mais aí. Conta um pouco mais de você aí, quantos anos, o que faz da vida, família. Fala um pouquinho mais do Efraim aí para o Show. pessoal conhecer você. Bom, vamos começar já pela idade, já, né? Porque É, já espanta aquela principal pergunta, já, né? Tipo, depois dos 30 você já não se espanta mais. Enfim, eu tenho 38 anos de idade, tenho dois filhos, tenho o Arthur de 11 anos, a Sara de 6 anos. caraca, seu filho chama Arthur também? Arthur, cara, Eixe, então tá perdido. exatamente. É, Enfim, eu sou solteiro hoje, estou é. solteiro, então eu acabei me divorciando há 4 anos atrás, continuo solteiro desde então. Enfim, tocando aí a vida, né?
Ou seja, minha família hoje sou eu e os meus filhos. Eu vim para cá, para o interior de São Paulo, até curiosidade, eu vim para cá com 15 anos de idade. Eu nascido da cidade de Diadema, ali o grande ABCD, né, Hum, próximo ali de São hum. Bernardo e tal. Então eu vim de Diadema para cá. E aqui no interior de São Paulo, depois dos 15 anos, é onde eu vivo desde então. Morei um tempo em Paulínia, que é outra cidade aqui do lado. Foi, na verdade, a cidade de Paulínia onde eu comecei esse mundo das corridas, né? Então, assim, meu início Ah, de tudo isso foi quando eu estava aqui na cidade de Paulínia. E o que mais? Bom, eu acho que da minha vida, assim, particular é isso. Depois disso, eu me formei em engenharia de controle e automação. Fiz um outro curso antes, eu tinha feito um ano e meio de sistema de informações, queria ser TI, né? Tinha um conceito de TI. Hoje a TI explodiu de novo, né? Hoje já tá um monte de gente querendo ser TI de novo, para a área de TI, mas enfim, tentei, não gostei, aí eu tranquei, abandonei a faculdade, depois eu voltei um ano depois, e aí fui enfrentar os meus 5 anos de engenharia, né? Aí eu ah, me formei em engenharia de controle e automação. Enfim, aí é onde eu tô até hoje, eu trabalho numa mesma empresa há 12 anos já. Então, a empresa Ambev, empresa de bebidas, a maior empresa de bebidas do mundo hoje, né? Então, ah. estou há 12 anos, né, nessa empresa e até aqui. Esse é o Efraim fora das corridas, né? Caramba, cara. Então, assim, você começou no TI, eu também, cara. Uma curiosidade, eu também sou engenheiro, só que de produção, né? Uhum. Eu vi que acho que você se formou em 2015, se eu não estou enganado. Dezembro de 2014, na verdade. Sou da, 2014, então sou finalzinho, da de início de 2000. 2015. Isso. E eu me formei em 2011, sou um pouquinho mais velho de engenharia, porém mais novo de idade, né? Para a galera só saber, eu tenho 36 anos. Mas eu Uhum. também me aventurei na parte de informática, cara. Eu comecei fazendo técnico em informática, que na época era o boom, né? Mexer com hardware, formatar Uhum. PC e tudo aquilo ali. Só que também, igual você, irmão, não deu certo, não. Mudei de área. Vou fazer outra coisa, que isso aqui não vai dar certo, não. Mas Show. e na Ambev? Conta aí um pouco aí, que a Ambev é o sonho de várias pessoas trabalhar no lugar onde a gente faz a famosa breja, né? As famosas, É, né? Porque lá tem de tudo. Cara, na verdade, assim, as principais marcas de cerveja são da Ambev hoje, né? Então você pega tipo Budweiser, Corona, aqui as principais brasileiras, Brahma, Skol, Antártica, tem a grande original que a galera gosta de tomar no boteco, né? Então, assim, enfim, a minha aventura com a Ambev é engraçada, porque na verdade eu estava no meu primeiro ano de faculdade, eu tinha acabado de entrar na engenharia em 2010, né? E aí eu tinha saído do emprego anterior e aí estava desempregado. Eu fiquei quase um ano desempregado. Só que aí é o seguinte, eu sempre trabalhei em empresa pequena, né? Aí eu falei, cara, sabe, já começou aquela mentalidade já mudando, né? Já desde essa época mudando um pouco sobre isso, o mindset. Falei, cara, eu não quero mais trabalhar em empresa pequena. Agora, a partir de agora, se eu for trabalhar em alguma empresa, tem que ser alguma empresa grande, alguma empresa que realmente me traga mais aprendizados, mais crescimento, enfim. E aí eu comecei a pesquisar várias empresas e eu descobri, que eu já morava em Paulínia, descobri que existia uma unidade da Ambev lá em Paulínia. Eu falei, cara, eu vou entrar nessa empresa. E aí eu falei, cara, meu objetivo era entrar. Como eu iria entrar, não tinha muito filtro, não. E eu fiquei procurando vagas de emprego. E na época tinha um site chamava Emprega Campinas. Cara, um site que tinha muito emprego na região. Tem Falei, até cara, vou hoje, ficar de olho. viu? Tem até É, hoje. Tem até aí, ó. hoje. Eu entrei por Tem conta até- desse site, cara. Aí veio uma vaga de vendedor, cara. Nunca tinha sido vendedor na minha vida. E precisava ter carteira de moto. É até engraçado, né? Porque assim, a primeira vez que eu andei de moto foi quando eu fui tirar a carta e a última vez foi quando eu fiz o exame da carta. Ou seja, nunca mais andei de moto, né? E cara, eu vou entrar, que se exploda, eu vou entrar nessa entrevista aí, nesse pré-requisito, vou fazer aula extra, enfim, queria entrar no negócio. E aí, beleza, fiz as primeiras entrevistas, passei nas primeiras entrevistas, aí fui conversar já direto na Ambev, né, porque era uma empresa terceira. Quando eu entrei lá na Ambev para fazer a entrevista, em 2 minutos, começando a falar da minha carreira, eu comecei
que aí uma outra parte da minha carreira também, não daria para tempo de contar tudo, mas aproveitando agora. Eu já fui professor de informática. Aí quando eu falei, cara, meu primeiro emprego, fui professor de informática. O gerente olhou para mim e falou: informática? Cara, você tem conhecimento de Excel? Eu falei, lógico, Excel avançado, eu dava aula disso. Ele, não, peraí, ele levantou assim da mesa, foi para outro, saiu da sala, voltou e falou para mim, viu, esquece esse negócio de vendedor, cara, tem outra vaga bem melhor para você aqui, uma Caraca, área para trabalhar na área de estatística, de vendas, precisava de uma pessoa que mexe bem em Excel, a gente não estava encontrando alguém. E você, já que você está fazendo engenharia, cara, tem tudo a ver. Você é de exatas e tal. Você topa entrar nessa vaga? Eu falei, peraí, não era vendedor? Aí, de repente, tipo, na hora, assim, por isso que eu falo, cara, é de você estar disposto a fazer algo independente daquilo que você precisa, né? Então, para mim, esse foi um dos primeiros passos. Eu falei, cara, eu vou entrar nessa empresa. Fui lá, me dediquei a entrar, independente se era vendedor ou não. Fui lá. No final das contas, nunca fui vendedor, nunca precisei sair na rua para vender. Eu já entrei na área de informações, e aí fui crescendo na companhia até hoje, continuo crescendo, trabalhando com outras coisas lá, mas sem precisar ter passado por essa etapa aí de ter que ficar na rua vendendo, pegando moto, ou seja, continuei sem andar de moto. Então esse foi um pouco da minha caraca. história entrando na Ambev, né? Não, mas ó, aí já fica um ensinamento para os bunda mole aí já, viu, Efraim? Que história legal, porque é o seguinte, você falou, primeira coisa é criar o desejo, né? Eu vou entrar na Ambev. E aí você falou assim, não importa qual o emprego. Depois que eu estiver lá dentro, eu vou galgar, eu vou melhorar, eu vou evoluir. Você sabe do seu potencial. Mas aí vem o que o pessoal costuma chamar de sorte, né? Que é, na É, verdade, a oportunidade encontrando alguém preparado. Na entrevista, no conversar, você citou essas qualidades que você tinha, essas habilidades. O gerente já olhou, já vislumbrou uma outra vaga que tinha, e você nem estava lá para isso, e hoje você está provavelmente muito bem lá numa área mais técnica, uma área mais de exatas, né? sim, exato. Condizendo com a sua faculdade. Pô, que bacana, tá vendo, galera? Isso é legal. Isso é a sorte encontrando alguém preparado, né? É isso que a galera não entende, né? A gente tem que estar preparado para encontrar com a sorte. Que legal, cara. Que história Exato. bacana. Já, já, Essa, já fica essa a é a, primeira lição da live. é, é- essa é a famosa sorte, né? É, cara, putas, cara, que bacana, viu? Mas agora vamos já mudar um pouco, indo mais para a parte particular, até chegando na onde a gente pretende chegar e abordar um pouco mais, né? Eu vi que você também é um cara viajado, né, Efraim? Tem umas viagens bacanas aí, né? Até no Atacama você foi, irmão? Foi, cara. Assim, eu sou uma Caramba! pessoa que, cara, tem alguns desejos de algumas coisas, eu vou lá, corro atrás, é em cima desse assunto aqui, cara. E viagem também é meio que assim, né? Enfim, tipo o Atacama, por exemplo. Atacama era um lugar, na verdade, que eu sempre quis visitar. E aí, cara, nunca dava, assim, às vezes as situações, enfim, correria da vida. E aí, cara, depois toda essa mudança de vida, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu falei, cara, eu vou pro Atacama. Aí, Cara, tipo, falando pra minha família, comentando, eu vou pra Atacama. Aí eles, mas como assim? Eu vou sozinho. Sozinho? Como assim? Vou sozinho. Meter a cara e vou lá sozinho. Corri atrás, procurei, lógico, procurando informações. Eu descobri uma brasileira que mora lá no Atacama. Entrei em contato com ela, falei, quero ir para Atacama, me dá um jeito, me passa todos os caminhos. Fui lá, fiz todo o trajeto enfim, fiquei uma semana lá, cara. E o legal é que cada passeio que eu fazia, era uma turma totalmente diferente. Cara, 90% era gringo. Eu tinha europeu pra caramba, tinha japonês, tinha, cara, muita gente também aqui da América Latina, mas poucas pessoas que falavam português, então eu me virava ali, arranhando inglês, arranhando espanhol. Então, assim, cara, foi uma experiência super legal. Fora que, assim, o Atacama, cara, é um lugar, assim, sensacional, sabe? De questão de natureza, de contato com a energia mesmo, da natureza, enfim, né? E, cara, eu indico demais, assim, é meio que um perrengue, né? Porque você tá no deserto, do tipo, cara, zero umidade, né? Então, ou seja, clima super seco, ao mesmo tempo você tá
num lugar que está quase 40 graus, aí você vai lá no passeio na altitude que vai para 0 graus. Então, assim, tipo, Caraca, é desse jeito. Então, o negócio é muito louco. Dependendo de onde você tá, muda. Você vai para um lugar onde tem água salgada lá, tipo, os rios, né, com sal. 40% tem mais sal do que o Mar Morto. Eu fui num lugar lá, caraca. no lago, que tinha o percentual é de 40% de sal. Então você só deita assim, você fica boiando na água de tanto sal. Que aí você sai, tipo, igual eu moreno, né? Ah, Pra não falar que é queimado, eu saí branco lá do mar. De tanto sal que tinha. Cara, super legal, cara. Passei super já legal. já saiu ao ponto pro churrasco já, então. Já Já, tava já salgada, ó. salgada, é só assar, cara. Só fortalecendo a galera que está participando conosco aí, ó, o Vandré, o Mano da Live 2 aí, para quem quiser acompanhar a história dele também, a Live 2, eu tenho o canal do Não Seja Bunda Mole no YouTube, então todas as lives eu subo para o YouTube logo após, lá tem a live completa do Vandré, tá? E ele tá falando, ó, sorte é o nome que quem não se esforça dá para a dedicação dos outros. Isso aí, Vandré. O André, que é um fã do David Goggins, e aproveitando a deixa, eu sei que eu vejo vários vídeos você postando do David Goggins, né? Pra galera que não conhece esse mano zica pra caramba aí, conta um pouco aí do David Goggins, o que ele é de influência para você, Efraim? Cara, assim, David Goggins, só para você ter ideia, existe até para nesse momento, sabe? Porque assim, existe minha vida antes de ter conhecido David Goggins e existe a minha Caraca, vida depois de ter conhecido David Goggins. Cara, é até de arrepiar, cara, de verdade. Assim, David Goggins, eu conheci através do YouTube, na verdade. Foi bem um ano, assim, que eu tava, tipo, cara, muito pra baixo. Acho que essa postagem, a última que você fez, mostrou o meu antes e depois. O é, meu antes é basicamente eu antes de ter conhecido o David Goggins e o meu depois é depois de ter conhecido o David Goggins. É mais ou menos um pouco disso. Porque, cara, eu tava numa vibe, sabe? Assim, eu tinha acabado, foi no meu ano que eu tinha me separado. Aí eu tava numa vibe bem ruim, assim, da minha mente, me sentindo meio culpado. Aí meus filhos, tal. Então, assim, cara, eu entrei numa vibe meio zoada. Fui ganhando peso, eu fui, assim, me deixando realmente lá no buraco, sabe? Então, assim, eu quase não saía. Minha vida era trabalho, casa e crianças. Trabalho, casa e crianças. Tava, assim, horrível. Aí, aí eu conheci lá no YouTube um canal, inclusive, sensacional, que chama Buy and Hold, o Buy and Hold Brasil. E eu vi um vídeo do David Goggins. Cara, um vídeo do David Goggins, eu comecei a assistir vários depois do David Goggins. E aí, cara, mudou. Eu lembro até hoje, foi o mês de dezembro de 2019. E aí, cara, era mais ou menos 14, 15 de dezembro. E um dos vídeos que eu assisti dele já foi me mudando, que eu fui assistindo outros. Enfim, ali naquele momento eu falei, cara, eu tenho que mudar a minha vida. E como se fosse hoje, usando a expressão do que você usa, eu tenho que deixar de ser bunda mole. Eu tenho é, muito para mim, para que eu possa viver, eu tenho muito para eu crescer, eu tenho muito para desenvolver. Eu sou uma pessoa sensacional, eu sou uma pessoa incrível, sabe? Eu comecei tipo, a falar para mim mesmo, cara, e eu vou, falei, e eu não vou esperar 2020 não. Eu vou começar agora, eu vou começar a correr. E eu já corria antes, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre a corrida. Mas, é, cara, eu comecei a correr naquele dia e eu comecei a correr todos os dias depois. Eu fiquei tipo uma série de. Cara, sem brincadeira nenhuma, eu fiquei uma série de acho que uns 40 dias, mais ou menos, correndo todos os dias. Todos os dias. E eu, tipo, eu emagreci muito rápido, eu fui perdendo peso muito rápido. Tipo, eu fui voltando à minha autoestima, fui voltando ao que eu já tinha antes. E dali pra frente, cara, foi só, tipo, crescimento mental, crescimento físico, de questão de saúde física. Então, assim, saúde física e mental, cara, escutando outros vídeos e correndo atrás de conteúdos do David Goggins, cara, simplesmente assim mudou a minha vida. E eu vira e mexe, eu tô sempre repostando algum vídeo dele, vira e mexe, eu tô sempre voltando a ver alguns vídeos, que é uma das coisas interessantes, sabe? Coisas que te fizeram bem, em alguns momentos, quando a gente tá meio com a mente ruim, sabe? Aquele negócio vindo querer te atrapalhar de não ser. Eu volto, eu sempre gosto de fazer isso. Eu volto, eu vejo alguns vídeos, aqueles vídeos lá que me fizeram
sabe, sair da inércia e eu volto, cara, eu já saio energizado, saio de casa de manhã cedo, falo, puta, eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, já volta tudo a normal. Então, cara, isso é o que o David Goggins significa na minha vida. Aham. Então, o David Goggins foi para o Efraim um motivo para ação, né? Que a galera confunde, né? A gente tem um motivo para ação e aí já entra no Insta que você tem que ajuda a galera aí, que é a disciplina, né? Porque Exato. assim foi o que você falou, 40 dias você foi no anseio ali, pô, tô motivado, David Goggins, mas depois começa a chama lá no alto, né, Efraim? E aí ela vai aos poucos abaixando. Aí a gente tem que ir fazendo isso que você falou, voltando lá, revendo de novo. Todo dia de manhã, antes de eu correr ou fazer atividade física, eu fico ali, cara, procurando vídeo para me dar aquele gás, para me sair no veneno. O David Goggins, sem sombra de dúvida, é um dos que eu vejo sempre também, que é um mano zica pra caramba, né? Quem não conhece o David Goggins, fica aí uma lição de casa da Live 10, né? Vá ver vídeos desse cara, vá conhecer, segue ele no Insta, tá? Ele posta muita coisa em inglês, mas tem os caras que traduz aí, tem o David Goggins do Brasil aqui que traduz muita coisa, que dá para vocês verem aí, se inspirar e ter um motivo para ação, que foi o que aconteceu aí com o Mano Efraim, que foi o que aconteceu com o Vandré aí também, que ele contou na Live 2. E eu queria mandar um abraço, ó, tem o Tavinho, que é o mano que participou da Live 7, que é um menino de 13 anos, Efraim, nadador aqui de Americana, tá? Que ele falou que ele vai ser o maior velocista dos 50 metros, vai tirar É o isso trono aí, do cara. César Cielo, cara. Muito Então, bom. Com certeza. esse mano é zica, não é bunda mole, treina todos os dias, sem cessar. Esse é o segredo. Mas dando continuidade aí, já vamos entrar então nesse tema aí da corrida. Então, você começou uma época, parou e depois voltou, é isso, Efraim? Exatamente. Então, assim, eu comecei lá em 2013. Então, assim, como que foi o meu início em corridas, né, cara? Em 2013 eu já estava trabalhando na Ambev, inclusive foi por conta de uma pessoa dentro da Ambev. E, cara, era uma época que eu estava, no meio da faculdade. Então, imagina, né? Aquela Caraca. correria. Cara, eu tava assim, simplesmente, só para você ter ideia como que tava o meu 2013. Eu tava no meu terceiro ano da faculdade. Eu tava com meu filho pequeno e, tipo, cara, é a casa, filho, engenharia e trabalhando na Ambev. Tipo, na área de vendas. Era Loucura tipo, total. cara, eu não parava em momento nenhum, trabalhava de sábado, enfim, cara, tinha muita coisa. E eu tava assim, lógico, era um outro momento da minha vida que eu também tava acima do peso, sabe, comendo mal, um monte de coisa, nem conseguia parar pra pensar nessas coisas. E aí um É. cara que eu conheci, que também, tipo, ele tinha sobrepeso, cara, apareceu do nada lá, ele tava em outra unidade, ele foi transferido de volta pra nossa, cara magro, magro, assim, sabe, bonito, tal, todo formoso. Falei, caramba, o que que você fez, cara? Aquela brincadeira, né, cara? Tá usando droga? Ah, Não, usando droga não tava, que o cara tava bem, né? Falei, não, cara, você não tem ideia, cara. É uma droga mesmo, porque eu comecei a correr. Falei, como assim, cara? Correr, tá doido? E cara, você tem que começar a experimentar esse negócio, correr a vida. Mal sabia eu que correr era uma droga mesmo, né, cara? Que você vicia, mas pelo menos é um vício do bem, né? Mas enfim, aí eu comecei por conta de estética mesmo, porque eu não tava acima do peso. Falei, cara, vou começar a correr. Vou ver como é que é esse negócio. Comecei a correr, quase morri, né? Porque começava a no desesperar. Eu falei, começo, nossa, é. a respiração aqui tá meio complicado. Aí eu ficava alternando entre correr e caminhar, até começar a correr, sim, 100%. E aí, enfim, comecei a correr. Aí consegui 5 quilômetros, tal, fui crescendo, fui fazendo, enfim. Aí depois que eu tomei gosto e consegui emagrecer o que eu queria, cara, aí fiquei preguiçoso. Aí tinha hora que eu corria, tinha hora que eu não corria. Aí fiquei meio assim, constante, né? E aí, assim, fui isso durante todos os outros anos, até chegar nesse ano que eu conheci o David Goggins, que ele falou para eu deixar de ser bunda mole, né? Ah, Falou, não, cara, você tem que ser tá. disciplinado, você tem que ser um cara que faça acontecer, e você tem que sempre buscar novos objetivos. Aí eu comecei a mudar muito o meu mindset, né, cara? Então, assim, a corrida chegou na minha vida através de uma questão de saúde, só para emagrecer, enfim. E aí, como
minha meta era só isso, tinha emagrecido, ficava inconstante. Quando eu começava a engordar, eu começava a correr de novo. Quando eu emagrecia, eu parava. Então era assim, era vai e volta, vai e volta. Até que realmente eu falei, cara, agora eu tenho que começar a fazer um negócio que eu não vou parar mais. E aí foi quando nasceu o negócio do Disciplina. Então, assim, Uhum. foi um pouco depois, que foi exatamente em 2020, que eu tive a ideia de criar a página Disciplina com Corridas. Que eu falei, cara, esse negócio tá tão bom, É. tá me ajudando tanto que eu preciso falar isso para mais pessoas. Eu preciso, falei, cara, então eu vou criar uma página, porque acho que minha página pessoal aqui, o pessoal deve estar enchendo o saco já. Eu só posto coisa de corrida, né? Falei, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma página que só fala de corrida, e lá eu só vou falar de corrida mesmo. E aí, cara, que se exploda. Aí de vez em quando eu vou postar alguma coisa no meu, mas só que nessa página eu só vou falar de corridas e eu vou interagir com as pessoas. E aí, cara, foi muito legal que foi assim, quando veio, eu fiquei procurando a ideia de um nome, cara, só vinha disciplina na cabeça, né? É. Eu falei, meu, mas certeza que deve ter alguma página com esse nome, certeza, né? Aí eu fui lá, pesquisei, cara, não tinha página Caraca. nenhuma com nome de disciplina. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou criar uma página com esse nome mesmo. E É. criei a página, aí nasceu Disciplina com Corridas, cara. Então, enfim, uma página que nasceu lá só para eu compartilhar as minhas corridas e falar de corridas. E hoje a gente já conseguiu passar de 10 mil seguidores na página, tá super legal. Então, a gente tem uma interação legal com as pessoas. Meu, conheci gente pra caramba, conheci muita gente depois. Até porque, assim, como a gente falou no início, cara, eu sou da cidade de Cosmópolis. Cosmópolis É. tem 70, 80 mil habitantes. Cidade pequena. Quando eu vou correr, cara, não tem ninguém, quase ninguém correndo no meio da rua. Normalmente é só os tiozinhos lá, Aham. cabeça branca, fazendo caminhada e eu lá correndo, que nem um doido. Então, assim, encontrava poucas pessoas e aí eu tinha pouca interação. E eu falei, e como a minha mentalidade era falar, cara, eu preciso fazer um negócio que eu consiga continuar, eu falei, eu preciso ter interação com mais pessoas que corram também, para eu me manter motivado, para eu manter aquela chama aquecida e manter a disciplina. E, cara, isso foi sensacional, porque através da página, hoje, eu consigo realmente ter uma interação com as pessoas o tempo inteiro. Então eu consigo pensar em corrida o tempo inteiro e eu me cobro o tempo inteiro que eu preciso estar correndo, eu preciso estar disciplinado, eu preciso estar ali fazendo, eu preciso estar treinando, eu preciso estar desenvolvendo. Então, assim, em todos os meus planejamentos anuais, a corrida está lá no meio. Enfim, então, assim, já está indo já para o meu mais de 3 anos, estou indo no meu quarto ano agora, assim, conseguindo manter essa constância da disciplina. Não, Um pouco. é bacana porque assim, a sua página foi a primeira página que me repostou o treino, sabe? E pô, quando eu vi aquilo lá, eu achei fenomenal. Falei, cara, que zica, meu. Então, assim, é o que você falou, o ambiente é legal, né? Porque assim, às vezes, você, por exemplo, você estava numa cidade que não tinha tanto corredor, a minha já tem bastante, mas os caras não gostam de acordar cedo. Então, uma coisa que eu fico contente, viu, Efraim, e eu falo pra galera que pra mim é a sensação, pô, você é foda, cara. É eu sair correr cedo, logo de manhã e não encontrar ninguém. Só eu correndo, eu, negão, pontinho preto, andando pela cidade aí, cara. Nossa, pra mim, e você quer ver eu ficar bravo, cara, é eu começar a encontrar um monte de gente cedo. Aí eu comecei mais cedo, entendeu? Porque pra mim, já psicologicamente falando, pô, você é zica, negão, você é zica. E assim, o ambiente é legal, né? Porque às vezes você não tem isso e as páginas de Instagram que marcam a galera, que a gente interage aí, que é a tribo dos corredores, é muito bacana. Tem a disciplina com corridas, que é uma que é sempre a primeira que eu marco lá, porque realmente a disciplina é importante, né? Olha lá, o André falando, também foi o primeiro que me repostou e eu ainda era obeso, tá vendo? Aí, ó, tá Então, vendo? é, Parceiro. o Efraim aí ajudando a galera aí, porque assim, dá aquela motivação, você vê várias pessoas, a galera curtindo, falando, é isso aí, galera, vamos para cima. Então, o ambiente ajuda a gente se manter, né, nessa disciplina, né? Às vezes eu não vou correr por algum motivo, eu olho os caras de manhã no Instagram tudo correndo, para cacete, cara, não acredito que eu deixei passar hoje. Então você fica naquele anseio, às vezes dá louco, você vai correr à noite, você vai correr à tarde, então você fica aquela ânsia, né? Aquele meio ambiente te favorecendo a praticar atividade física, a fazer, né? Exercício físico. Fica aí até uma deixa para os caras que é bunda mole, né? Quer mudar de vida, pessoal, quer fazer alguma coisa diferente, é importante você também procurar meios que te façam a prosseguir com o seu estilo de vida, né?
Eu teve uma época também, antes da corrida, eu pratiquei muito musculação também, sabe? Gostava pra caramba, fiquei bombadão até uma época. Mas porque eu andava com a galera que fazia esse tipo de vida, né? Não tem como, você tem que estar. Não sei se foi você que postou, eu sempre vejo assim, né? Que você geralmente é a média das pessoas em que você mais convive, das 5 pessoas. Então, nesse meio de 5 pessoas, você tem que ter alguém com o seu estilo de vida, senão você não vai replicar, né? Só para trazer, aproveitar, deixa, Efraim, eu tô sofrendo, cara. Você trabalha na Ambev, deve ter desconto para comprar uma cervejinha. Eu sempre fui um cara que tomou cerveja a dar com pau, cara. Nossa, adorava. E entrei numa vibe que eu quero me testar. Quero parar de beber cerveja. Mas, irmão, como tá difícil. O ambiente não me favorece, cara. Minha família inteira bebe, meus amigos bebem. Então, assim, eu tô naquela dificuldade porque eu tô sendo o cara, o patinho feio, sabe? Aquele que quer mudar, mas eu tô no meio, cara. Tá difícil, mas eu vou conseguir. Eu vou vencer essa batalha aí. Mas Cara, contando um pouco... Não, só complementando essa parte aí, vou falar pra você, cara, isso é um negócio complicado, porque assim, isso sim faz uma diferença absurda, que é o negócio, são duas coisas, né? Primeiro é realmente o ambiente, ou seja, o ambiente e as pessoas que você convive, não tem como mudar isso. Tipo, em algum momento você vai ficar parecido com as pessoas que você convive. Então, assim, não tem como, isso aí é algo já comprovado. Tem que, eu ando com as pessoas, mas eu não faço o que eles fazem. Ah, não faço. Cara, pode escrever. Se você continuar andando com essas pessoas, em algum momento você vai ficar igual a essas pessoas. Então, assim, o que que eu mudei muito na minha vida, tá? E foi um momento meio duro. Eu comecei a deixar de conviver com muitas pessoas que eu convivia antes. Eu sei que é foda, é um negócio difícil, só que eu comecei a falar, cara, o que que eu quero do meu futuro? Eu quero isso. Então eu preciso conviver com pessoas que estejam de acordo com aquilo que eu quero de futuro. É um negócio difícil, é um negócio assim, até um negócio, uma curiosidade. Isso foi lá um pouco depois que eu comecei a seguir lá o David Goggins e comecei a aprender algumas coisas, enfim. Eu seguia umas 1.200 pessoas. Eu deixei de seguir, tipo, umas 600 pessoas. Falei, cara, eu não sigo essas pessoas, não tem nada a ver na minha vida. Aí comecei a ver outras pessoas que eu falei, cara, isso aqui não tá agregando nada na minha vida, deixei de seguir. Ah, fui fazer essa. Realmente eu fiz uma limpa, porque aquilo que a gente vê, aquilo que a gente convive, aquilo que a gente segue, uma hora ou outra, ela começa a influenciar. Seja uma imagem que você vê de uma cerveja entrando lá no copo, É, só para deixar um parênteses, eu bebo cerveja também, tá? Então, assim, não uhum, é nenhuma crítica. né? Mas aquilo ali É, te remete para você ter aquilo ali como hábito. Então, assim, cerveja eu tomo. Eu tenho cerveja aqui em casa, eu pego barato realmente. Só é, que é um negócio que eu não. O ato de beber cerveja sempre, ou seja, ter um hábito de beber, eu não tenho. Então, assim, eu não tenho o hábito de beber. Em algum evento, em algum momento que eu paro, eu bebo. Mas se não tiver nisso, às vezes eu saio com a galera, em algum momento, a galera de empresa, eles estão lá bebendo e eu tô lá tomando uma água com gás, tomando um suco, alguma coisa assim, porque realmente eu tento evitar ao máximo de ficar bebendo isso, mas isso tem muito a ver com a influência das pessoas que a gente convive, né? não, é total, né? E uma coisa também que já encaixando com isso e voltando aí um pouco no David Goggins, é a gente procurar, né? Isso que você falou. Você extinguiu algumas pessoas que você seguia, que você olhava e falava, pô, isso não tem nada a ver comigo, né? Por que que eu vou fazer isso? E aí eu até postei um vídeo esses dias sobre a questão de modelar, né? A gente olhar as outras pessoas, ver o que elas praticam de bom e incorporar isso no nosso dia a dia, né? Eu aprendi esse termo com o Thiago Nigro, cara. Eu gosto muito de podcast, e ele falando Uhum, que lá nos primórdios da carreira dele, ele se modelou ao Flávio Augusto. Tipo, não, uhum. eu tentava até falar do jeito do Flávio Augusto, as roupas dele, sabe? Só que assim, você vai modelando, mas ao mesmo tempo a gente tem o nosso jeito pessoal, né? A gente acaba pegando algumas coisas e modelando. Eu vejo você também, e isso me inspira pra caramba, lendo bastante, né? Tendo o hábito da leitura. Isso você tem há quanto tempo, Efraim? Isso é uma coisa que é muito boa, e eu tento já desde pequeno tá ensinando meus filhos para que desde o início eles tenham o hábito da leitura. Eu fui pegar bem depois, cara.
Aqui vocês estão vendo os livros que eu estou comprando agora, faz 2 anos que eu estou pegando firme. Esse ano eu fui bunda mole, aconteceu algumas coisas que o Joel J fala, né? Tem momentos que o segredo é a gente buscar o equilíbrio, né? Mas foi o que você falou também, vai ter momentos que vai dar uma desequilibrada, você vai ter que focar em algumas coisas, vai ter que focar no trabalho, por exemplo, e deixar um pouco de lado, mas sabendo que, ó, é por um tempo determinado, depois você volta, você tem que sempre estar buscando equilíbrio, né? Vai ser muito difícil a gente estar no equilíbrio, a gente está sempre buscando ele, né? Estamos ali na Sim. batalha. Mas a leitura, cara, que eu vejo você direto postando, já peguei algumas frases suas para fazer alguns posts aí de livros que você estava lendo. Como que começou a leitura aí pro Efraim, cara? Cara, começou no mesmo momento que eu falei que teve aquela virada com o David Goggins. E aí eu falei pra mim mesmo, eu falei, ó, tem duas coisas que a partir de hoje eu nunca mais vou deixar de fazer, que é correr e ler. O engraçado é que um pouco depois eu vi um vídeo do Will Smith de alguns anos bem um pouco mais antigos e o Will Smith nesse vídeo, não sei se você já viu esse vídeo, ele tá ganhando um prêmio, e ele é super novo, tal, ele tá ganhando um prêmio sobre o Maluco no Pedaço lá, Um aquela pedaço. série antiga dele. E ele fala exatamente isso. Ele falou assim, ó, eu vou deixar duas dicas para vocês de duas coisas que vocês nunca devem deixar de fazer: correr e ler. Eu falei, cara, como Caraca. assim? Tipo, coincidentemente foram as duas coisas que eu falei, né? Aí ele explica. Aí o legal é ele falando, né? Ele falou assim, por que o correr? Porque a corrida te ensina que você pode ir além, que toda vez que você corre, você tenta se desafiar e aquilo ali vai fazendo com que você continue evoluindo. E essa lição da corrida vai te levando para você crescer em outras coisas. E a leitura, ele fala assim, cara, existiu uma pessoa que viveu 20, 30 anos, aprendeu um monte de coisa, errou um monte de coisa, e ele pegou esse resumo e ele escreveu num livro. E você pode simplesmente pegar aquilo, um aprendizado de 20, 30 anos de uma pessoa, e você ler ali em uma semana, 2 semanas, dependendo da velocidade que você estiver lendo o seu livro. Ele falou assim, e como você não vai ler? Então, assim, eu já vi até vídeos do Thiago Nigro também falando sobre isso, né? Então, isso é interessante. E a leitura, para mim, começou exatamente nessa virada de 2019 lá. E cara, é um negócio que eu faço assim, tipo, meio que xiita mesmo. Eu sempre tô lendo. Então, assim, minha estante aqui tá até. Não tem mais nem espaço para guardar mais livro, porque eu sempre tô. Eu compro, na verdade, o engraçado é que eu compro mais livros do que eu consigo ler, né? Então, assim, sei lá, eu tô lendo dois às vezes ao mesmo tempo, eu vou lá e compro quatro. Aí eu vou lá, tipo, no Amigo Secreto eu peço livro. Então, assim, Aham. alguém pede a sugestão de um presente e fala, me dá um livro. Então eu vou lá e estou sempre comprando um livro. Enfim, tanto que assim, a dúvida é sempre assim, qual é o próximo livro que eu vou começar a ler? Porque quando eu olho no armário tem uns, sei lá, uns 12, 13 livros ainda que eu não li que eu preciso começar a ler. Aí daqui a pouco, quando Aham. eu menos espero, eu tô comprando mais livro. Então assim, a fila nunca, tipo, a conta nunca fecha. Mas enfim, é algo que eu faço todos os dias. E falar para você, se tem uma das coisas que tem me ajudado a crescer, a me desenvolver, é a leitura. Porque, assim, através da leitura, eu consegui colocar a minha cabeça no lugar. A minha cabeça no lugar, sabe? É realmente aprender passos de coisas que eu não tinha. Até porque, assim, em uma etapa da minha vida, eu tinha zero maturidade para muita coisa. E aí, a partir da leitura, você começa a ter maturidade, começa a entender, assim, cara, coisas simples, como o princípio da vida, princípios de felicidade, princípios de organização de vida. Que é uma coisa simples, por exemplo, falando de disciplina, né? Uma coisa, cara, que eu sempre fui horrível, que é simplesmente você arrumar sua cama. E existe um livro, inclusive de um grande comandante dos Navy SEALs da Marinha, e o título do livro se chama Arrume a Sua Cama. E é engraçado que ele fala assim, só o hábito de você arrumar a sua cama todos os dias já faz você uma pessoa melhor. E eu falava, nossa, como assim, né, cara? Sim, quer dizer que a sua primeira tarefa do seu dia, você começou completando ela ali em questão de 2, 3 minutos. E, cara, de verdade, não dura 3 minutos você arrumar sua cama. E é um hábito que você começa o seu dia falando, cara, putz, cara, a minha primeira ação do meu dia eu já completei. E parece um negócio simples, mas só que isso vai te levando para outras coisas, que é aquele negócio do que o Joel J, por exemplo, ele fala 1-0 para mim, 2-0 para mim, 3-0 para mim. Então você já começa o seu dia, putz, cara, minha primeira atividade eu já dei check. Qual que é a próxima? Você já vai procurando ir lá e finalizar. E
E esse tipo de aprendizado você consegue através da leitura, que é o que o Will Smith fala, né, cara? Pô, o que a pessoa aprendeu em 20, 30 anos, ela foi lá, ela resumiu num livro e você não vai ler. Então, assim, é um negócio que depois você fala, putz, cara, como que eu era tapado? Como que eu não conseguia fazer isso antes? Quanto tempo que eu já perdi na minha vida de não ter começado a ler? Enfim, é isso que, assim, é isso que começou, assim, na minha vida através da leitura. E hoje, cara, eu não consigo viver sem ler. Tem dia que eu deixo de correr, mas eu não deixo de ler, para você ter ideia. Uhum. Não, é muito bacana. Eu desconheço esse vídeo do Will Smith. Fica uma lição de casa para mim, vou procurar ele, muito provavelmente irei repostá-lo, né? Porque é de grande sabedoria, né? Realmente. A corrida que você comentou, né, que é viciante, né, é um vício bom, cara, como ela nos ajuda, né, Pô, eu medito quando estou correndo, cara, sabe? Aquela hora que eu tô comigo mesmo, olhando por dentro, geralmente faço as minhas orações também, correndo, dou aquela pensada. Geralmente é os horários que eu consigo resolver alguns problemas que estavam matutando ali na minha cabeça e eu estava meio que restringido. Cara, e a leitura faz 2 anos, tá? Que eu comecei a ler também de um estalo, né? Porque depois que eu entendi o termo modelar, Efraim, eu comecei a seguir também só os manos Zica, Joel J, Bruno Perini, Thiago Nigro. Tem um cara que eu tô seguindo agora, o Wesley Denanogari, que é muito zica, neurocientista. E os caras, mano, sempre lendo, sempre lendo, sempre lendo. Eu falei, mas caramba, se todo mundo lê e os caras é inteligente, provavelmente é oriundo da leitura. Deixa eu começar a ler também. E aí eu comecei a ver algumas coisas que realmente a gente não descobre sem ser num livro, sem ser numa opinião de uma pessoa estudada que geralmente viu um monte de coisas e consolidou, né? A leitura é o quê? O cara vai lá, ele pega um monte de estudo, um monte de coisa e resume para você. Tá aqui, irmão, ó, o beabazinho para você. E a galera não tem o costume de ler, poucos são os que lê, né? Essa é uma preocupação que eu tenho com meus filhos. Tem um livrinho aqui que chama 365 dias de história. Então, todo dia todo dia tem uma história. E aí eles ficam ansiosos. Cara, opa, é a história de hoje, é a história de hoje. Para incentivar eles a ler, né? Desde pequeno. Porque é igual a gente aprender a poupar dinheiro, né, Efraim? Quanto mais cedo você aprender, melhor é, né, cara? Mas deixa eu voltar. Nós vai abrindo parênteses e depois eu vou voltando, cara. Você comentou que você começou a postar muita coisa de corrida no seu perfil pessoal. Aí a galera, é até engraçado quando isso ocorre, né? Tudo que é diferente geralmente incomoda. Aí fala, pô, mas Efraim tá correndo, eu tô aqui bebendo, eu tô aqui na balada, chegando de manhã, começa a incomodar. E aí você começa a postar igual, você faz igual eu, né? Você pega algumas reflexões, pô, eu achei bacana, eu vou lá, eu vou passar pro pessoal aqui. Eu uso muito isso, eu costumo dizer que eu sou egoísta, tá, Efraim? Você já viu aquela torre do aprendizado ou não? Uhum. Aquela pirâmide do aprendizado? Você absorve tantos por cento lendo, tantos por cento praticando, tantos por cento ensinando. Então eu costumo fazer isso para quê? Para reforçar aquele conceito de mim. Porque eu vou bolar maneiras de explicar para o pessoal que vai reforçar aquele conceito de mim. Então eu acabo sendo até egoísta. E eu vejo você fazendo muito disso. Você tem vários vídeos legais, vários vídeos bacanas, várias lives também falando disso. Conta para mim um pouco como que foi a recepção da galera, dos seus amigos e da família, porque a galera não entende. Não adianta você falar. Sua família fala, mas ué, o que esse cara tá fazendo? Meus amigos então zoavam, pô, negão, blogueirinho, agora tá de blogueiragem. Só que eu já sempre fui um cara desapegado, sabe? Eu não tava nem aí, eu entrava na brincadeira. E com você, provavelmente deve ter sido a mesma coisa, né, irmão? Cara, assim, na verdade, assim, amigos e pessoas mais próximas, a galera brinca até hoje, tá? Fala, Efraim é blogueirinho, tá aí, ó, fazendo videozinho, que não sei o quê, tá. Só que, assim, uma etapa da minha vida, cara, eu ligava, tanto que, assim, engraçado da página Disciplina com Corridas, que eu criei ela 3 meses antes de eu começar a usar ela. Eu criei, mas eu fiquei assim, putz, mas eu pensava assim, que a galera vai achar que eu tô me achando, criando uma página de corridas, enfim. Foi uma época que eu ainda ligava. Depois disso, cara, eu toquei o Que Se Exploda,
E aí, É, assim, hoje quando a galera brinca, tipo, eu não tô nem aí. Mas o que acontecia, cara, é que acontece. No meu caso, esse assunto era um tipo de assunto que eu não conseguia encontrar pessoas que eu conseguia compartilhar. Porque a maioria das pessoas ao meu redor ou não corriam ou não se interessavam por esse assunto sobre desenvolvimento, crescimento pessoal, enfim. E aí era difícil, porque você começava a conversar com as pessoas queriam falar sobre Big Brother, nada contra, tá, gente? Mas não era um é. assunto que eu queria falar. Eu queria falar de corridas. Putz, Eu queria falar que eu estava treinando, eu queria falar que eu estava acordando 4 horas da manhã para correr e não sei o que, tal, tal, tal. É lógico, a gente quer compartilhar de coisas boas. Queria falar do livro que eu estava lendo, tal. E, cara, as pessoas não entravam nesse assunto. Eu falei, cara, aí foi um dos motivos também que eu falei, cara, eu preciso criar um negócio que eu encontre outros loucos igual eu, que eu consiga compartilhar e as pessoas. E aí, quando eu entrei nesse mundo da corrida, cara, eu falei, meu, só tem gente mais louca que eu aqui. Falei, agora eu tô no mesmo hospício, eu tô no mesmo aqui, junto com essa galera. E aí, assim, a receptividade das pessoas, por isso que, mais uma vez, voltando aquele gancho das pessoas que você convive, isso faz uma diferença absurda, porque para algumas pessoas você é o louco, ou você é o cara que está se achando, é o blogueirinho. Para outras pessoas, as pessoas falam, cara, que legal aquilo que você está falando. Pô, veio de encontro. Cara, eu assim, eu não tenho como enumerar a quantidade de pessoas que já me mandaram mensagens, tipo, cara, agradecendo por um vídeo que eu postei, agradecendo por uma frase que eu coloquei, um texto que eu coloquei numa postagem minha, falando, putz, cara, aquele dia que o treino foi ruim, e, cara, aquele negócio, eu não sou daquelas pessoas que só posta treino bom, sabe? Eu posto treino bom, eu posto treino ruim, eu posto todos os treinos lá. Enfim, e é legal porque as pessoas começam a se aproximar exatamente por conta disso. Em questão de você ser verdadeiro, de você compartilhar, porque eu acho que isso é uma das coisas principais, né? Por exemplo, você compartilha, igual lá, cara, eu li um livro X, cara, que eu consegui pegar, absorver um aprendizado legal, eu vou lá e eu faço uma postagem sobre aquilo. E aí é aquele negócio da pirâmide. Eu fui lá, estou é. compartilhando. Então, eu estou compartilhando, eu estou reforçando aquele negócio que eu aprendi e eu estou tendo interação com as pessoas, eu estou conseguindo passar e as pessoas conseguem chegar lá na ponta e falar, pô, que legal esse negócio. E fala, pô, legal, porque quer dizer que foi um conhecimento que alguém colocou lá atrás, escreveu no livro, eu li, absorvi, estou repassando e outra pessoa lá na frente está pegando esse conhecimento e o conhecimento está assim, tá se propagando. E, cara, isso é um negócio assim que não tem nada que se paga. E assim, por exemplo, como a página eu utilizo ela de forma totalmente por prazer mesmo, eu não ganho dinheiro com a página, realmente é um prazer. Tipo, eu trabalho igual eu falei, eu trabalho na Ambev, eu não dependo da página, a página é só uma paixão minha que eu tenho, eu tô ali compartilhando e é um motivo de eu passar aquilo que um dia, ao ver um vídeo do David Goggins, me transformou. Eu falei, cara, quem sabe um dia alguém tem uma transformação através de um vídeo que a pessoa veja eu falando das minhas coisas. Mas eu falei, cara, ao mesmo tempo eu falei, eu preciso ser um exemplo. Se eu não for um exemplo, é aquele negócio, né? Se eu não for um exemplo, como que as pessoas vão seguir o que eu tô falando? Se eu não tiver resultado, como que as pessoas vão ouvir o que eu tenho para falar? Que é aquele negócio, né? Você tem que ter resultado. A partir do momento que você tem resultado, as pessoas começam a acreditar. E esse é o engraçado, sabe? Algumas pessoas que tiravam sarro de mim lá atrás, tipo, falam, pô, cara, esse negócio aí, blogueirinho, não sei o que lá. As pessoas hoje, muitas delas, tá? Muitas delas me mandam mensagem hoje, me falando, cara, me dá umas dicas aí como que eu começo, me dá umas dicas aí de livro para eu ler, me dá umas dicas aí de tal coisa, pô, tá super legal, pô, eu vejo que você mudou pra caramba. Isso, tipo, pra mim já paga também muito disso. Então, esse é um pouco assim, do sair do cara que ficava no anonimato para aparecer com uma página hoje. Enfim, dessa forma que eu toco hoje. Então, eu acho bacana isso também, eu costumo fazer. Até a minha postagem de reflexão do ano vai ser que eu não bati quase nenhuma das metas de 2022, irmão. Então, eu comecei o ano falando que eu ia treinar 4 vezes por semana para academia, fiz muito pouco. Falei que eu ia correr tantas vezes, não corri tanto assim. E a minha meta, eu não tinha postado, mas era ler 12 livros, pelo menos um por mês. Eu li 2 até agora, estou terminando o terceiro, talvez eu consiga concluir. Porém, nesse meio termo, eu comecei a ler 2 que eu não
não terminei eles, porque assim, eu tenho uma particularidade, Efraim. Livro, para mim, tem que ser igual seriado, cara, sabe? Você termina um capítulo, já quer emendar o outro. Uhum. E quando o livro começa a ser muito denso, cara, eu perco o meu poder de concentração, eu não consigo, não me dá aquele tesão de ler, sabe? Então eu Uhum. comecei a ler, todo mundo falava do Antifrágil. Não, o Antifrágil é bom, o Antifrágil é bom, não sei se você leu já. Não, Eu vou esse não. ler. É um bitelão, cara, ele tá aqui, ó. É um bitelão. Eu comecei a ler tal no começo, só que aí ele começa a ficar denso, começa a ficar técnico, começa a ficar aquela leitura pesada. Eu acho que eu não tô ainda nesse nível, sabe? Aí eu perdi o tesão, falei, fechei autor, obrigado, mas eu não tô preparado para você. E eu postei isso. Aí a galera, nossa, Uds, que legal, porque a turma fala que você tem que começar e terminar. Não, irmão, às vezes você não vai começar e terminar. Você vai ter que ser sincero e falar, não, não tô pronto para isso aqui, vou para outro. Aí eu comecei o rápido e devagar, que é muito legal, muito bacana, no início. Depois ele começa a ficar meio denso também, eu perdi a concentração, parei, falei, depois eu volto para você. E aí eu fui indo, né? Agora eu tô lendo o GTD, já ouviu falar? A Arte de Fazer Acontecer. Porque no meu trabalho, cara, eu tenho que gerenciar muitas ações simultâneas, sabe? E eu Uhum. vi que eu me perdi muito esse ano. E eu quero ter um método planejado para conseguir dar conta de tudo. E eu conheci Massa. o GTD, tô lendo e estudando, fazendo a minha lição de casa para chegar a 2023 e emplacar. E você, nesse momento, qual livro que você está lendo? Cara, eu comecei a ler um livro de investimentos, cara, que agora até fugiu, que eu tava pensando num outro livro que eu ia falar aqui agora, Eu mas não estou preparado ainda para esse tipo de livro aí, não. Ixi. inclusive até falando sobre metas, o investidor inteligente. E Ah, aí é uma das metas, inclusive, que eu tinha colocado para esse ano, que era a questão de investimentos, né? E assim, não só de começar a investir. Começar a investir, eu comecei já em 2021, só que era de entender sobre investimentos, que é diferente, né? Você pode começar a é, investir, mas você pode não entender de investimentos. Você só coloca o dinheiro lá, então, ou seja, não vai mudar nada, porque você não sabe nem o que você está fazendo. Eu falei exato. assim, eu falei, cara, olha a Pam, me lembrei, é isso aí, o investidor inteligente. É. Me ajudando aqui, ó. Obrigado, Pam. Colinha. Exatamente. Obrigado pela cola. Exatamente. Investidor inteligente. Assim, por quê? Porque é um conhecimento, cara, que no final das contas é algo que eu costumo falar. Na escola é um momento muito importante, mas as pessoas falam um pouco sobre investimentos. E eu, por exemplo, comecei há pouco tempo a investir. Então, se você, igual eu falei, eu comecei em 2021. Pensa que, cara, eu tô com 38 anos. Então, quanto tempo que eu já perdi da minha vida em É. não conhecer sobre investimentos? Então imagina que é o seguinte, meu filho ele tem 11 anos, ele sabe o que que é criptomoedas, ele sabe o que que é ações, ele sabe o que que é fundos imobiliários, ele sabe, cara, sobre títulos do governo, enfim. Mas por quê? Porque eu pego esse conhecimento que eu vou adquirindo e eu converso com meu filho de 11 anos, porque ele já tem a maturidade para começar a entender. Tanto que de vez em quando, cara, ele liga para mim no meio da semana, papai, você viu que Bitcoin caiu? Você viu que não sei o quê? Caraca. Falo, nossa, moleque, você tá zica, hein? E aí, cara, eu Aham. costumo dizer isso, porque acontece, o meu conhecimento que eu estou adquirindo agora, de forma meio que atrasada, né? O meu filho, com 11 anos, ele já está tendo oportunidade já a partir de agora. E aí você pega, tipo, o Warren Buffett, que começou a investir exatamente com 11 anos. E aí eu falo para ele, eu falei, tá vendo, ó, cara aqui, ó, um dos caras que mais manja sobre investimento de todos os tempos, começou com a idade que você tá. Então, se você for uma pessoa disciplinada nisso, você tem grandes chances de ter um futuro genial, questão de grana, porque Uhum. pode falar o que for, cara, dinheiro é importante, a gente tem que saber mexer com dinheiro. E, mais uma vez, isso veio a partir do momento de que eu comecei a ler. Então, isso veio de leituras, que eu comecei primeiro desenvolvimento pessoal, enfim, até começar a conhecer, tipo, artes de como ter sucesso na vida, porque, no final das contas, cara, e o último livro, que aí o que eu tava lembrando aqui, é o manuscrito do Napoleão Hill, que tem quase 800 Uhum. páginas. Eu terminei de ler na semana passada. Cara, é o livro mais denso que eu já li até hoje. Só que imagina que é um cara que viveu, ele escreveu esse livro em 1925, é um cara que conheceu Thomas Edison,
é o cara que conheceu Henry Ford, é um cara que conheceu, tipo, vários presidentes dos Estados Unidos, e o cara escreve sobre como que essas pessoas obtiveram sucesso na vida. Então, meu, como que você não vai ler um livro desse, né? Então, ou seja... Espera um pouquinho, ele tá aparecendo. Pela primeira vez a live derrubou em 1 hora. Nunca aconteceu isso, galera. Já cheguei a ficar quase 2 horas aqui com a galera. Vamos esperar o mano Efraim entrar de novo aí. O Efraim entrou. Deixa eu chamar. Oh, não sei o que aconteceu, Efraim. Derrubou em 1 hora, cara. Pela primeira vez aconteceu isso. Caraca, mano. A live tava tão pesada que derrubaram nós, cara. O Insta falou, cara, essa galera tá falando de assuntos muito complexos ali, eu vou derrubar. Tá falando Caraca! o Napoleão Hill. O duro que eu costumo postar a live, cara. Então eu salvei ela, vai ficar em 2 partes aí, para não perder tudo o bate-papo. Eu deixei postando e entrei com a live de novo. Espero que tenha ficado isso daí. Me desculpe, galera. Vou torcer. Que aí depois eu compilo tudo e jogo no YouTube e tá tranquilo. Não, já Mas vamos lá, falando de Napoleão Hill, então assim, investidor, né? Foi o que você falou. Geralmente, o maior arrependimento do investidor é não ter começado antes, né? Porque o famoso bola de neve dos juros compostos, quanto mais tempo você está ali disciplinamente aportando dinheiro, mais isso daí vai gerando e virando mais, né? Eu também comecei há pouco tempo, me arrependo, porém também tem essa preocupação de estar ensinando meus filhos, né? Tá fazendo com que eles aprendam isso logo cedo, para que isso realmente ocorra na vida deles e quem sabe eles ficam milionários, né? Uma vez eu li, Efraim, que o dever do pai, né, o principal objetivo de um pai é fazer com que seus filhos sejam melhor que ele. Então isso é uma preocupação que eu tenho, sabe? Que meus filhos vão ser mais foda do que eu. Que já é difícil, porque meu pai foi um neguinho dos bravos, sabe? Meu pai conseguiu fazer, então subiu a régua muito alta, então eu vou ter que... E a questão de investimento é uma coisa que tem que aprender desde cedo. Infelizmente, né, tem a galera aí, o Thiago Nigro, o Bruno Perini, a Natália Arcuri, que está ajudando a divulgar, né, e trazer essa necessidade de ir para a escola, né, o ensino, a educação financeira. Não vejo tão simples assim. Então, faz parte dos pais, né, dar esse puxão de orelha aí nos filhos para aprender. Que legal, seu filho já até falando de Bitcoin. Eu não tive coragem ainda não, irmão. É muito louco isso. Não. Eu acho que é o seguinte, eu acho que é aquele negócio, cara. A gente tem que tá ligado nas coisas que estão acontecendo, né? Então, conhecer sobre os tipos de investimentos que nós temos. E, cara, isso tem tudo a ver com desenvolvimento. Então, assim, para você se desenvolver, você precisa conhecer as coisas que estão acontecendo. Então, assim, se a gente ficar alienado das coisas que estão acontecendo, igual assim, eu escuto de muita gente, tá? Que às vezes fala, pô, cara, o que tem a ver sobre criptomoedas? Eu falei, cara, mas você tem que conhecer. Eu tenho medo? Lógico que eu tenho medo. Quando eu comprei Bitcoin a primeira vez, quando eu comecei a perder dinheiro pra caramba do Bitcoin, aí, você tem o medo pra caramba. Principalmente o Bitcoin caiu pra caramba. Só que eu falo, cara, eu não coloquei um dinheiro lá que ia ferrar minha vida. Eu coloquei um dinheiro, até pouco, na verdade. Mas para conhecer o mercado, comecei a ler, enfim. Então a gente precisa conhecer. Então, eu falei, cara, todo mundo fala sobre que tem medo do Bitcoin. Eu falei, mas vamos ver como é que é esse negócio, né? É a mesma coisa ações, cara. É a mesma coisa, por exemplo, ações é um tipo de coisa que você começa a conversar com as pessoas falam, pô, cara, eu tenho medo de colocar nas ações. Beleza, mas só que se colocar na poupança lá, você vai ficar anos e anos e o negócio não dá dinheiro. Cara, em algum momento, você tem que perder o medo. E tudo tem a ver com o medo também, né, cara? As pessoas têm medo do novo, tem medo daquele negócio de você arriscar. E no final das contas, é igual quando eu comecei live falar da história da minha vida quando eu entrei na Ambev, cara. Eu me arrisquei. Então, no final das contas, se você não se arrisca, cara, você não tem como saber como que vai o seu futuro. Eu falei do Will Smith aqui, tem um outro vídeo do Will Smith que ele fala sobre isso. Ele fala, teve um determinado momento que eles estavam, tipo, cara, numa viagem no exterior, num outro país, e do nada
Um virou pro outro e falou assim, cara, vamos pular de paraquedas? E ele virou pra galera, não, vamos, não sei o que, tal. Só que ele nunca tinha pulado de paraquedas. Aí ele falou que tipo, ele acordou no meio da noite, assim, pum, desesperado, sabe? Falou, cara, ele tava ansioso porque ele tava com medo, porque era um negócio que ele nunca tinha feito. Aí ele falou, beleza, ele tava lá, mas chegou no outro dia, ele falou que tava torcendo pra ninguém, pra todo mundo ter desistido e chegou lá, não. Todo mundo já estava lá, inclusive, e ele foi o último a chegar. Aí beleza, teve as instruções, não sei o que, tal. Ele falou, até ele subir no avião lá pra saltar. Aí ele falou assim, que o engraçado é que na hora de saltar, a galera te engana, né? Fala assim, ó, eu vou te empurrar no 3. Aí eles falam, 1, 2, empurra no 2. Ah, caraca. Porque normalmente se falar no 3, as pessoas pegam, colocam seguro ali Aham. e pode travar de medo. Aí ele falou, cara, o medo, ele falou, cara, durou 3, 4 segundos. Foi só o momento que ele saltou. Aí ele falou, dali pra frente, ele começou a se envolver ali com o ambiente. E aí, aí ele solta uma frase, né, que ele fala assim, que Deus, ele promove as melhores oportunidades do outro lado do medo, né? E, cara, é uma frase que eu levo até hoje, assim, que as melhores coisas da vida normalmente ficam do outro lado do medo. Então, ou seja, quando você passa pela etapa do medo, você se arrisca e corre atrás, e aí você consegue a maioria das coisas. E é isso que tem nas corridas, por exemplo, as coisas que eu já até cheguei no. Hoje, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa que é a Pan, tá aqui, que me ajudou para lembrar o nome do livro, e eu estava falando isso sobre, por exemplo, uma corrida que eu fiz esse ano. Que eu tava assim, cara, no meio da corrida, eu tava com medo de manter aquele pace. E, cara, no final das contas, eu virei pra mim e falei, cara, mas por que eu tô com medo? Se eu tô treinando e eu tô preparado pra isso. E no final das contas, foi a minha melhor corrida que eu fiz até hoje. Foi uma meia maratona que eu fiz 1h25. E, cara, deu um pace final de 3h59. E foi a primeira vez que Cara, eu, tipo, foi a primeira e única até agora, na verdade, que eu fiz uma meia maratona com pace abaixo de de 4 quatro. minutos. E, cara, e eu chegou um determinado momento que eu falei, cara, eu tô com medo, como assim? Será que eu paro? Será que eu não paro? Eu reduzo minha velocidade? E eu fiquei nesse momento de medo, sabe? Igual o Smith É. tava lá no negócio, cara, será que eu vou? Será que eu não vou? Daqui a pouco eu fechei, tipo, eu falei, cara, quer saber? Eu tô aqui, eu não devo nada pra ninguém, eu já paguei a corrida, se eu parar, não tô nem aí, cara, eu vou. E arrisquei e cheguei até o final. E aí, mais uma vez, cara, as melhores coisas estão lá do outro lado do medo, que a gente precisa se arriscar mais. Caramba, cara, esse é um ensinamento legal, né? Até eu gosto muito de stand-up. Falando um pouco de paraquedismo, tem um vídeo do Renato Albani, cara, vocês têm que assistir, procura lá, paraquedismo. Que ele conta os bastidores Você contou que ele empurra no 2, ele conta as outras coisas de forma engraçada, cara. Você chora de rir. Então, os amigos meus que pulou de paraquedas, tudo eu envio esse vídeo aí. Mas essa questão, né, de você se colocar em lugares depois do medo, né? Tem um filme que retrata muito isso aí, cara. Já chegou a ver o filme do Jim Carrey? Sim, senhor. Que ele Sim, era um cara muito negativo, tudo ele falava sim. não, e não, e não, e não, até que o cara hipnotizou ele. Não, você tem que falar sim, sim. Um coach, né? Tem que falar sim. Ele começou a falar sim, aí que ele começou a viver a vida de uma maneira legal, né? Arrumou uma namoradinha e tal. A gente não pode ser louco também de falar sim para tudo, mas uma boa parte, né? E o desconhecido é o que gera, né? Que gera em nós, né? Essa a famosa vontade de viver, né? De aprender, de conhecer coisas novas, conhecer pessoas novas, que nem a questão da live, né? O lema do Não Seja Bunda Mole é pessoas comuns motivando pessoas comuns. Então eu me permito procurar pessoas que eu olho que é do mesmo nível que eu falo assim, não é famoso. São pessoas que têm que trabalhar lá das 7 às 6, todo dia, se desdobrar, não vai ter só marmitinha pronta, vai ter que fazer, vai ter que correr aí no fim de semana, acordar mais cedo antes de ir para o trabalho para treinar. Isso sim é a galera que me motiva, né? A ideia era trazer pessoas comuns que fazem acontecer e que não são bunda mole. É fácil nós ver essa galera cheia da grana aí treinando, comidinha pronta, os filhos ali sendo cuidados por outra pessoa. Vai você fazer tudo isso, irmão. E ainda dá conta de se preocupar com a sua saúde. Isso sim é não ser bunda mole e viver depois do medo, né? Porque essas coisas aí não são fáceis e geralmente traz o medo também.
Mas agora, já aproveitando em metas, objetivos, você já contou aí essa meia maratona aí com qual o tempo? Você fez 1 hora e 1:25. 1:25. Só para vocês terem proporção, galera, a minha melhor meia maratona, sem ser em corrida, que eu gosto de correr sozinho, foi 1 hora e 47 minutos. Então, o mano baixou mais de 20 minutos aí no meu tempo. Então, assim, para vocês verem o tamanho do feito, né? Às vezes a galera que não corre não imagina. Mas você correr 21 quilômetros abaixo de 4, irmão, é porrada, viu? Não é qualquer um que tem essa manha, não. Mas eu vi que você também teve mais conquistas aí em 2022, além do shape, né? Eu acho que você É, ficou no shape mais top seu aí, pelo que eu acompanho. Ficou bem magrinho mesmo, bem. Você vê que você tá forte, né? Que você consegue, porque correr 21 quilômetros, pessoal, nesse pace aí, você tem que estar preparado, não é qualquer um. Você tem que ter fortalecido, você tem que estar aí com o corpo inteiro em dia, né? Não é só isso. Conta mais coisas aí que você conseguiu fazer em 2022. Qual que é o peso que você tinha em 2019 e o peso que você está esse ano aí, Efraim? cara, esse ano eu cheguei no meu 72, né, na verdade, e eu tava quase 90 quilos. Eu tava, acho que 87, 88, alguma coisa assim. Agora eu não me recordo do número exato, mas estava com mais de 85 quilos. E mas esse ano, uma das metas que eu coloquei é exatamente assim, foram duas coisas: alimentação e fortalecimento, porque eram duas coisas que eu deixava muito de lado, de verdade. Eu já estava disciplinado na corrida, mas eu estava totalmente indisciplinado na alimentação. Então, metendo lanche toda hora, pizza, um monte de coisa. E no final das contas, você se sabota, né? Então, era um negócio da autossabotagem. Você vai lá, treina pra caramba, mas come super mal. Eu falei, não, peraí, cara, esse ano eu preciso mudar. E aquele negócio, eu falei, e aquele negócio que a gente tem que falar para nós mesmos, cara, eu mereço isso. Que é uma das coisas que é engraçado, né? As pessoas muitas vezes falam assim, cara, eu mereço comer uma pizza, eu mereço comer um lanche, e às vezes a gente usa esse eu mereço de forma errada, né? Cara, no final das contas, o que você merece? Você merece ter saúde, você merece ser É, saudável, você merece ter um corpo bonito, você merece ter, enfim, coisas boas. Então, o eu mereço, a gente tem que começar a usar ele da melhor forma. E eu me policio muito sobre isso, porque às vezes, quando você se pega, você está usando o eu mereço de forma errada. Então, assim, eu mereço. Mas o que que eu mereço mesmo? Eu mereço comer uma pizza e ficar cada vez com mais gordura no corpo? Ou eu mereço ser mais saudável? Eu mereço ter mais saúde? Então, assim, o eu mereço é uma das coisas que eu comecei a mudar muito esse mindset em 2022. Deu muito certo. Então, assim, é uma das coisas, assim, tipo, realmente, assim, disparado. O meu melhor ano, assim, em questão de shape, de corpo, de saúde. Cara, só pra você ter ideia, eu peguei a Covid, eu tive Covid em fevereiro. Eu peguei do meu filho tava, só que eu não sabia. E só pra você ter ideia, cara, eu senti zero, zero. Eu só fiquei sabendo que eu tava com Covid, porque o dele deu positivo. E falei, cara, eu vou fazer o exame. Eu fiz o exame em fevereiro, próximo do meu aniversário, inclusive. Eu fiz exame, deu positivo do Covid. Eu fiquei isolado, lógico, fiquei uma semana, na época era uma semana, já estava uma semana, né, menor tempo do que 15 dias. Fiquei uma semana, cara, sem sentir zero, zero. Assim, minha saúde estava super bem, então, graças a Deus, tive zero problemas com Covid. Eu sou uma pessoa que, cara, dificilmente eu fico doente. Esse ano, então, cara, eu não lembro da última vez que eu fiquei doente, que eu peguei um resfriado, que eu fiquei gripado. Enfim, você começa a perceber que essas coisas fazem muita diferença, né? Então, é uma simples alergia que você sente e já passa super rápido. Mas é por conta do momento que você começa a cuidar da sua saúde. Então, assim, essas duas coisas, alimentação e treinos, me deram muito certo, assim, deram muito certo. Tanto que, assim, as minhas distâncias que eu queria bater recorde pessoal, todas eu bati recorde esse ano. Que foi dos 5 quilômetros, eu fiz em 18 minutos e pouco. Eu já tinha um tempo abaixo de 20 minutos. Eu falei, cara, eu quero baixar dos 19. Eu consegui esse ano, consegui 2 pódios esse ano. E, é. cara, de verdade, pódio tava bem longe. Eu nem tinha colocado como meta pessoal ter pódio. Aí eu consegui 2 pódios esse ano, um em primeiro lugar na minha categoria e um último foi agora, há algumas semanas atrás, um terceiro lugar da minha categoria. E assim,
começou a surgir outras coisas, sendo que, cara, tinha zero isso em meta pessoal, sabe? Eu queria melhorar e eu sempre tive isso como meta pessoal, é melhorar eu contra eu mesmo. Se surgir alguma coisa, que surja, mas eu sendo melhor do que eu mesmo, isso que é, para mim é o mais importante, né? Então, essas foram as principais. E a outra foi o que eu já falei de investimentos, coisas que eu comecei a aprender um pouco mais esse ano, que foram as coisas que eu coloquei em prática. Mas outras coisas também, nem todas eu consegui, tipo, desdobrar tão bem. Tipo, por exemplo, casos de idiomas. Eu preciso muito do inglês. E, enfim, eu dei uma parada no meio do ano, mas é algo que eu preciso levar ainda mais ao pé da letra, principalmente por conta do meu trabalho. Mas, enfim, a boa parte deu muito certo, outra parte eu tenho que agora reajustar e para 2023 nascer melhor ainda. Aham. Ó, tem um amigo seu falando, Efraim, canta pra nós. É cantor ainda? Ah, Toca instrumento, né? Eu vi lá, né, Efraim? Cantava em então, casamento, é isso ou não? então, cara, tem aqui, ó, o Eu vi Fabrício. os vídeos. Fabrício, cara, é um cara sensacional. Canta muito, toca muito. Que também canta em casamento, toca em casamento. E o Fabrício, eu conheci ele numa época que eu estava muito mais musical, né? Inclusive, até uma curiosidade aqui: eu toco piano, canto. Eu já dei aulas de canto durante uns 5, Caraca. 6 anos da minha vida. Outra curiosidade que agora que o Fabrício abriu aqui falando pra galera, mas assim, eu tenho o meu lado musical também, enfim, hoje depois eu acabei hoje deixando um pouco de lado, faz um bom tempo que eu não entro nesse lado. Eu amo música, adoro música, sempre estou escutando música, mas faz um bom tempo que eu não canto em casamento, que eu não faço outra coisa. E fui professor do Fabrício aí de canto, dei aula para a esposa dele, a Karen, que hoje também canta super bem. Então, assim, tem alguns legados que eu deixei aí também ao longo dos anos anteriores, musicais, além do lado atlético hoje, né? Então, hoje, meu lado mais, assim, fora do trabalho é o atletismo com as corridas, mas antes, fora o meu trabalho, eu tinha a parte musical, que depois ficou até uma parte do meu trabalho, porque eu dava aulas, eu ganhava grana com isso também, né? Uma parte me ajudou muito o meu orçamento da minha vida aí dando aulas de canto. Enfim, outra curiosidade aí também, né? Não, o que eu vejo geralmente, né, até compartilhei na última live aí com o Ilma Sola, que a gente vê pessoas que apresentam alto rendimento que é difícil serem ociosos, né? Então, assim, em pouco tempo que a gente conversou, você já falou um monte de coisa que você fez, correu atrás, foi. Então, geralmente, já o mindset, né, de ser altamente produtivo é não ser ocioso, né? A gente Ah, buscar sempre estar jamais. aprendendo, fazendo coisas novas, né? Eu acredito que a música deve ter te ajudado muito a isso, para a dicção, o jeito de falar, a comunicação, né? Ela também exige a disciplina, né? Você aprender um piano não é fácil, e para você tocar num casamento, que é um puta momento importante para uma vida a dois, é mais importante. Então você tem que manjar pra caramba do piano ali, né? Então, assim, muito bacana isso daí, viu? Não, é muito louco, porque assim, por exemplo, eu já cantava, né? Eu já cantava e já estava aprendendo várias técnicas vocais, e aí eu queria dar aula. Eu coloquei na minha cabeça, falei, cara, eu quero dar aula de canto, mas ao mesmo tempo eu falei, cara, mas eu não toco nada. Por que eu vou dar aula de canto se eu não toco nada? Eu falei, cara, eu preciso aprender piano. Aí eu fui lá em 6 meses, eu aprendi piano, já comecei a dar aula de canto tocando piano. Aí por isso tem exatamente esse Caraca. negócio, cara. Então, assim, algumas. Isso que pra mim é uma das coisas mais engraçadas, assim, por conta do seguinte, hoje eu vejo algumas coisas que eu vejo técnica em cima disso, eu vejo processos dentro disso, né, que tem a ver com performance, que tem a ver com disciplina e tal, que antes muitas das coisas eu fazia sem saber que isso tinha a ver com disciplina, que isso não sabia que isso tinha a ver com foco, com constância, enfim. Só que hoje eu consigo fazer as coisas mais com movimento, pensando naquilo que eu estou fazendo. Antes era só assim, cara, eu quero fazer isso, e eu vou lá e faço. Sabe, aquele negócio, vou lá e faço. Mas eu fazia sem pensar que aquilo ali era uma técnica que eu estava usando. Isso que é engraçado. Depois você começa a Uhum. aprender, você fala, putz, cara, eu já fazia isso, eu nem sabia que eu fazia isso. Então, assim, mas começa com a maturidade da vida, você vai se ajustando. E a música, para mim, nasceu assim. Eu falei, cara, eu quero dar aula de canto,
eu preciso aprender um instrumento, eu vou lá, vou aprender, e, cara, eu estudava todos os dias, estudava pra caramba, em 6 meses eu já estava tocando, e eu comecei a dar aula de canto depois de 6 meses que eu estava fazendo aula de piano. Então, assim, pô, um negócio Caraca. super. Não, que bacana. Isso é legal. Eu gosto de música, mas não me atrevo a tocar nem cantar nada. Só ouço. A música, para mim, é só ouvir. Mas e já para a gente ir encerrando essa live pesada, que o Instagram chegou a derrubar de tão pesada que estava, Efraim. Espero que tenha salvado a nossa primeira parte aí, senão, putz, eu não vou conseguir subir a live no YouTube. Deixa a mensagem para a galera aí, final aí. Trouxemos vários conceitos legais aí, né? Que sorte só encontra aquele que está preparado. Então, o Efraim contou a história dele da Ambev, foi para um cargo para ele entrar na empresa, estava preparado, surgiu a oportunidade, pá, pum. Falou também do Will Smith, a questão de encontrar uma nova vida ou encontrar coisas novas após o medo, né, Efraim? E a importância, né, da gente ler, da gente buscar conhecimento, buscar cuidar da nossa saúde, né, ser saudável de corpo e mente. Então, uma live pesada, uma live que eu acredito que agregou a todo mundo que participou aí. E deixa aí a sua mensagem final, irmão. Cara, minha mensagem final, bem resumida, é, cara, aposte na corrida e aposte na leitura. Então, são duas coisas que eu falo. Então, assim, sem muitas metas longas, nunca comece com meta gigante demais, porque você não vai cumprir. Eu falo assim, cara, eu vou ler 2, 3 páginas todos os dias e eu vou caminhar ou vou correr durante, sei lá, 15, 20 minutos, mas eu vou fazer isso sempre. Então, a partir do momento que você estiver disciplinado nessas duas coisas, as outras coisas, elas vão vir juntas. Isso daí é o que a gente chama de hábitos atômicos. Você começa com duas coisinhas simples e elas vão trazer outros dezenas, centenas de novos hábitos que foram coisas que eu fui agregando na minha vida, vieram a partir da leitura e da corrida. Então, cara, invista nesses dois. Eu tenho certeza que outros hábitos muito melhores ainda vão se agregando ao longo do tempo. Então, leitura e corrida. Show de bola. Eu tô nessa empreitada aí, irmão. Lendo e correndo, né? Muito obrigado aí novamente. Gratidão em você ter participado aí da Live 10, tá, Efraim? Muito obrigado mesmo. E acho que você tá trabalhando, não tá de férias, né? Não, tô trabalhando, cara. Então, bom trabalho para vocês aí. Eu vou estar de férias, só volto dia 16. Oh, e a gente se encontra aí nas ruas da vida aí, se Deus quiser, irmão. Muito obrigado, viu? Não, tamo junto aí. Obrigado. Valeu, obrigado. galera. Beijo do negro. Até mais. Tchau, tchau.